Bom, ainda ressaca positiva pela vitória contra o Santos e toda a repercussão, seja pelo nosso lado, seja pelo lado deles, por essa vitória. Também a preparação para a partida contra o Melgar, a estreia do Vasco no Campeonato Sul-Americano. E tudo isso e muito mais você encontra aqui nesse giro da rodada. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e estou aqui hoje para apresentar mais um giro da rodada da Analisa Vasco. Você vai ficar por dentro, então, de todas as principais notícias sobre o Vasco da Gama, seja dessa última segunda-feira, seja dessa última terça-feira e também dessa manhã de quarta-feira. Bom, foram dias agitados desde a vitória contra o Santos, uma vitória de virada por 2-1, que faz a gente iniciar com o pé direito pela quarta temporada consecutiva de Campeonato Brasileiro, e curiosamente, né, a terceira seguida vencendo por 2-1, né? Em 2023 foi contra o Atlético Mineiro fora de casa, em 2024 contra o Grêmio em casa e agora em 2025 contra o Santos em casa. Mas para além da vitória dentro do campo, também tivemos a vitória fora do campo. Tivemos o retorno da Força Jovem, a principal torcida organizada do Vasco, 12 anos depois daquela punição que, enfim, acho que dá para dizer que teve um exagero na punição. A punição foi justa, de fato a Força Jovem, né, havia feito por merecer uma punição, mas 12 anos de punição é complicado, é debatível, enfim. E pra gente que é vascaíno, claro, a gente fica muito feliz de ter a Força de volta aí na arquibancada, mas melhor do que eu, que, querendo ou não, sou jornalista, tô nessa coisa mais fria, um pouco até, talvez, distante, eu chamei duas pessoas que eu acho que vão ajudar muito bem a personificar o sentimento do torcedor pelo retorno da Força Jovem às arquibancadas. Então, primeiro, eu queria chamar o querido Caio César, da mídia vascaína. Não sei se é César, desculpa, Caio, eu não sei pronunciar teu nome, me perdoe, mas o Caio que, assim, é vascainíssimo, assim como qualquer um aqui, e que tem uma ligação muito bacana com a Força e vai trazer pra gente esse sentimento dele pelo retorno dela às arquibancadas. Por favor, Caio, à vontade. Fala pessoal, tudo bem? Sou Caio Caesar, da mídia vascaína. Estou passando aqui a convite do meu amigo Eduardo, que pediu para eu falar um pouquinho sobre a volta da Força Jovem aos estádios depois de 12 anos de punição. 12 anos de punição. Coisas que só acontecem com o Vasco. Mas antes disso, quero pedir desculpa aqui pela minha voz, tá? Porque depois do último jogo eu ainda não consegui me recuperar totalmente. E também para deixar claro que apesar de eu estar aqui, ó, com a camisa da Força, tem a bermuda da Força aqui também, dizer que eu não sou integrante da torcida, mas eu sou um grande admirador, um grande simpatizante da Força Jovem, que na minha opinião merece muito o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração e agora a nossa alegria de poder olhar para as nossas arquibancadas e dizer que a Força está de volta para tornar o Vasco cada vez mais forte, dentro e fora de campo, que é isso que essa torcida organizada sempre fez pelo clube. E aí quando a gente fala da Força, né, a gente pode analisar, pelo menos na minha maneira de ver, em duas óticas. Primeiro, sobre o contexto histórico, e aqui já fica a dica para quem não conhece a história do surgimento da Força, pesquisar um pouquinho sobre, para saber o porquê da importância do surgimento da Força Jovem para os vascaínos ali em 1970, na década de 70 e 80, tanto para as torcidas organizadas do Vasco, quanto para quem era torcedor comum e frequentava os jogos, principalmente os clássicos cariocas. Vale muito a pena essa pesquisa para vocês entenderem um pouquinho da importância histórica do surgimento da Força Jovem no que significa o Vasco, porque eu particularmente tenho essa visão de Vasco. O Vasco não é só o clube, nós torcedores também somos o Vasco e por isso eu enxergo a Força Jovem com essa importância também nesse âmbito. E a outra ótica que eu queria citar é a mais pessoal mesmo, cada um vai construindo a sua relação com o clube, a sua história, e a Força Jovem, pelo menos na minha, tem um impacto muito grande, porque hoje eu tenho 29 anos, nasci em 95, então eu cresci sempre ali dentro da Força Jovem, ou ao lado da Força Jovem, sempre me posicionando ali na arquibancada muito próximo, e a criança, Caio Caesar, se apaixonou pelo Vasco, muito também pelo que a Força Jovem fazia dentro dos estádios. Então, se hoje eu sou perdidamente apaixonado pelo Vasco, loucamente apaixonado pelo Vasco, tem tudo a ver com o que a Força fazia dentro do estádio e que ganhou meu coração de uma maneira arrebatadora. Mas, enfim, para não me alongar muito aqui, eu desejo que daqui para frente, com a volta da Força, a gente seja cada vez mais forte dentro e fora de campo, e que junto às outras torcidas organizadas, que todas elas também merecem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, GDA, IRA, Rasta, Mancha Negra, TOV, enfim. Não vou ficar citando aqui porque vou esquecer gente, provavelmente, não quero ser injusto, mas todas elas merecem o nosso carinho e quanto mais unidos nós estivermos, torcidas organizadas e torcedores comuns,
melhor para o nosso Vasco, que é o nosso foco, é o nosso desejo. Então esse é o meu desejo para o Vasco daqui para frente, com a força dentro do estádio e que a gente possa voltar aos nossos dias de glória. Tamo junto, saudações. Aproveitando, né, não custa recomendar sempre o bom trabalho que é feito pelo Mídia Vascaína, vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder conhecer, caso por algum milagre você ainda não conheça, né? O mídia é enorme, mas o link está aqui na descrição para você que ainda não conhece poder conhecer. E uma outra pessoa que eu acho que consegue personificar bem esse sentimento é o querido amigo Fernando Nandim, fotógrafo aí das torcidas, tem lá o perfil Cliques na Barreira, baita perfil também. Ele vai falar um pouco pra gente, ele que teve credenciado para esse jogo e pôde tirar as fotos da Força Jovem desse retorno aí triunfal às arquibancadas. Fala com a gente, Nandim, fica à vontade, meu caro. Fala galera, Fernando Vini aqui, mais conhecido como Nandim. Faço um trabalho independente, como alguns conhecem, que é o Cliques da Barreira. É um trabalho que já vem sendo realizado há 4 anos, né? Começou do lado de fora, hoje eu tenho o direito de entrar e fotografar a arquibancada num todo, né? Já segue lá, Cliques da Barreira, para quem não conhece. Estou aqui hoje para falar sobre a volta da Força Jovem, acho muito benéfico para todos nós. A gente ganha no quesito volume, pressão, harmonia, cantoria e quesito festa também, né? Acho que é uma torcida que agrega muito na arquibancada, é uma torcida muito grande, é uma das torcidas mais temidas aí no cenário do futebol brasileiro, tem referências mundiais também, e acho que a vinda da Força, o retorno da Força, né, retornando agora novamente depois dessa grande e prolongada punição, acho que a gente só tem a ganhar. Parabenizar o presidente Fabinho, vice-presidente Marcelinho pelo retorno, fizemos uma grande festa, fizemos um grande espetáculo e vencemos o jogo. Então acho que a torcida só tem a ganhar com esse retorno deles. A gente ganha muito no quesito volume, né, como foi citado anteriormente, e acho que fará muito bem ao Vasco, muito bem a torcida, até a questão de adversário também. E desde já esse é o meu recado, acho que a gente só tem a ganhar, nada a perder. Parabéns à Força Jovem, parabéns aos simpatizantes da Força, parabéns ao presidente e ao vice-presidente. E é isso, Vasco, vamos embora. Tamo junto. Maravilha. E também, assim como no caso do Caio, recomendo aqui as redes sociais do Nandim, tanto a rede social pessoal dele, @nandim1898, como também a rede social profissional dele, né? Cliques na Barreira, conheça lá, caso você não conheça, interaja e, claro, conheça mais um bom trabalho vascaíno. 2 grandes vascaínos, uma honra tê-los aqui no vídeo para poder abrilhantar a gente com opiniões aqui. E, claro, além do retorno da Força, que foi, talvez, acho que o ponto alto, fora, claro, a vitória, né? A gente teve... diria que negativamente, não sei, porque não me afeta, mas beleza, são coisas negativas, né? Então a gente teve 2 personagens muito fortes aí que repercutiram negativamente esse resultado naturalmente, claro, estou falando de pessoas do lado santista da narrativa, né? Então, começando aqui com o jornalista Fábio Sormani, que tem lá o seu canal, né, onde ele fala sobre o Santos, assim como eu tenho aqui o meu para falar de Vasco, e aí, claro, a gente respeita opiniões, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, liberdade de expressão. Eu não estou aqui para incentivar nenhum ataque não, tá? Porém, ele deu a opinião dele como ele quis, e eu acho que a gente também pode dar a nossa como a gente quer. Então, primeiro, eu vou passar aqui o vídeo dele, claro, devidos direitos autorais, pertence ao canal dele esse vídeo aí, tudo bem? Mas depois eu venho aqui com a minha opinião. Primeiro, vamos lá, fala um pouquinho aí pra gente, Sormani. Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu, perdeu pro Vasco, de virada. Tenha dó. O Vasco, que para muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Golezer, não contratou o Veron, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido. Besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente,
Eu esperava a vitória do Santos, pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha, logo depois que o Santos fez 1-0, e o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha do bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas, lá o português. Foi a única falha dele, porque o Bom Tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea. É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Era um desastre, qualquer bola aérea. Então, e aí, assim, o Sormani, como eu disse, tem o direito de opinar, certo? Assim, eu acredito que opinião, ela não pode misturar com sentimento, com clubismo, porque aí ela perde credibilidade, certo? Você, a partir do momento que você é um jornalista, que você tá ali para trazer as informações, até opiniões mesmo, eu também tô aqui trazendo a minha, na verdade, mas assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí nisso. Você não pode abusar desse espaço de jornalista para você trazer uma visão clubista da coisa, certo? Então eu penso muito que o Sormani, ele se excedeu nessa fala dele. É uma fala opinativa, é uma fala, enfim, de cunho pessoal, claro, mas que foge da realidade. Primeiro que ele diz que o Santos dominou o jogo. E se a gente pega para ver os números do jogo, a gente percebe que não houve esse domínio. No mínimo houve um equilíbrio, certo? E se é que houve alguma superioridade, foi pequena, foi, assim, nada, foi irrisória, eu diria assim, tá? Mas se a gente pega a narrativa do jogo, certo? O gol que o Santos marca é de uma falha defensiva do Vasco, certo? Então, assim, o Santos teve sim chances claras de gol, mas o Santos ele só é fatal quando o Vasco permite, quando o Vasco erra. E já os gols do Vasco, eles são gols de jogadas trabalhadas, de fato, enfim, trabalhos táticos e técnicos ali. O primeiro gol é uma jogada do Hugo Moura invertendo para o Piton cruzando na área, a bola para no Verratti, o Verratti cabeceia para o Nuno Moreira, que cabeceia o fundo do gol, né? E o segundo gol é uma jogada de bola parada, uma excelente cobrança de falta do Dimitri Payet para encontrar o Verratti ali dentro da área e cabecear para o fundo das redes. Então dizer que o Santos dominou o jogo, para mim é uma inverdade, tá? Isso não é nem cunho opinativo, é inverdade. Você não precisa gostar ou não do Vasco, é só você assistir o jogo, você ver as estatísticas e você vai ver que nem o Vasco nem o Santos dominaram o jogo. Foi uma partida equilibrada, mas assim, não entendo essa narrativa, né? E aí, beleza, o Sormani tudo bem, o Sormani é um jornalista, ele pode opinar, ele pode acertar, pode errar, assim como eu, tudo bem. Agora, assim, a fala do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, me chamou um pouco a atenção, sim. Como eu falei até no Twitter, quem segue lá Analisa Vasco, né, pode perceber bem, não me ofende, não me afeta, assim, é um presidente falando pro torcedor dele, né, tentando deturpar a narrativa para que o torcedor dele fique um pouco mais feliz, né, afinal acabou de ser derrotado pro Vasco, e na minha visão, você vê do lado invertido da coisa, você sofre uma virada, né, então ok, você tem que tentar trazer o torcedor para si, mas, de novo, falta com a verdade, até mesmo pela projeção irreal que ele fez sobre o jogo. Vai tocar agora aí o vídeo dele, essa fala dele, os devidos direitos aí pro Diário do Peixão, foi quem captou esse vídeo, e depois eu dou a minha opinião sobre ele. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas assim impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça. Bola aérea, relativamente, sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. O Campeonato Brasileiro é isso, nós temos que ter um nível de competitividade muito alto, nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. O Martim, antes do jogo, falou dessa volta do Santos para a primeira divisão, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A volta é excelente, né? É um objetivo importante de chegar, mas nós queremos voltar e não permanecer em disputas secundárias e diferentes da nossa tradição. Nós temos que voltar e dizer que o Santos está mais uma vez disputando. Tem um elenco para esse tipo de resposta, tem condições de fazer uma campanha e nós precisamos dessa reação, precisamos corrigir
falhas gravíssimas que num campeonato como esse, você não pode sair daqui apenas lamentando, não é lamentar. Lamentar, corrigir e ganhar pontos. É isso que o Santos precisa nesse início do campeonato. Presidente, a gente sente no seu depoimento uma coisa do torcedor, que eu acho que é um sentimento do torcedor, muito além do presidente, o torcedor está frustrado, porque via uma condição real de vencer o Vasco nessa estreia. A gente percebeu também um time que parece que ter caído de rendimento, assim, fisicamente, cansou no segundo tempo. Você também teve essa percepção de um Santos que não conseguiu correr como correu no primeiro tempo? Não vejo, Felipe, com todo o respeito, não vejo a queda de preparação física, eu vejo as modificações naturais que o treinador fez. O time estava composto de uma maneira, mesmo sem Neymar, sem o Soteldo, lógico, são peças importantes, mas o time já vinha dando uma impressão importante, positiva no primeiro tempo. No segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo e dos 30 para frente não houve condições do Santos realmente mostrar que tinha uma força para virar o jogo. Você falou em reflexão depois de um jogo como esse, aqui em São Januário. A gente viu que você conversou antes, né, com o elenco, antes de começar o campeonato. Se precisar, o presidente conversa de novo antes do jogo do Bahia para que ajude na reflexão, para que os erros não se repitam. E esse jogo talvez fique de lição para a sequência do campeonato? Lição sem dúvida alguma, pelo que eu ouvi no vestiário, sem dúvida. Mas não adianta nós ouvirmos o vestiário e não trabalharmos para fazer essas correções. Nós temos que ouvir, admitir o erro, as falhas gravíssimas, e ao ouvir nós temos que trabalhar para que na próxima partida e nos próximos jogos o Santos realmente faça por merecer um resultado positivo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. E assim como no caso do Sormani, eu acho que houve uma inverdade aí, né? Primeiro porque ele trata como se fosse uma obrigação, né, vencer o Vasco, como se os 3 pontos fossem inegociáveis. Essa visão eu discordo frontalmente, tá? O Vasco, em São Januário, ele só perdeu 2 vezes no último ano, em quase 30 partidas que foram disputadas. Foram 2 derrotas ali muito contextuais. Foi a derrota para o Criciúma, aquele 4-0, que inclusive foi a saída do Ramon Dias, e depois aquele 1-0 sofrido para o Internacional, que também no momento que o time estava tomando uma surra atrás da outra, estava em decadência. E, inclusive, o Internacional que brigava por um G4 no Brasileiro. Então, assim, tratar como se fosse obrigação vencer e tal, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Como eu falei, eu enxergo como um discurso de um cartola que falhou no seu objetivo de montar uma equipe competitiva e aí tem que tentar deturpar a narrativa. Eu vejo dessa forma, mas de toda forma, como eu falei até no comentário lá, a gente não precisa da aprovação de ninguém, não tem que ter o aval de ninguém, certo? O Vasco tem que jogar o Campeonato Brasileiro, competir por si só, não tem que ser a visão externa que paute isso, né? O Vasco tem que correr atrás do seu sem depender de ninguém. Isso aqui, pra mim, não tem debate, certo? Mas, enfim, falamos aqui sobre a repercussão do jogo, uma estatística muito interessante e que, assim, é triste, né? É triste porque a gente vê o quanto o Vasco tava, assim, tá se recuperando, claro, né, esportivamente, mas o quanto tava mal, cara. O Vasco não vencia o Santos desde 2020. Demos fim, então, a um tabu de 5 anos, né? De lá pra cá, empates, derrotas. 2023 foi o último brasileiro que a gente enfrentou eles até então. Foram 2 derrotas, né? Uma derrota em São Januário e aquela derrota por 4-1 na Vila Belmiro, né? O histórico recente, de fato, não é muito bom. Nada que justifique essa postura do Sormani, do Teixeira. Mas, enfim, tabu quebrado. Mais um tabu quebrado, para os tantos que a gente vem quebrando nos últimos meses, né? E que nunca mais a gente chegue perto de um tabu desse tipo. Mais uma vez aí, a gente mostrando que esportivamente a gente está se recuperando. A coisa não é tão ruim quanto a gente pensa que é. Normal que a gente pense porque a gente é torcedor. Fora do campo ainda, né, vamos falar então sobre a notícia que saiu aí dos companheiros Christian Moraes e Carlos Berbert, um abraço aí para eles, indicando que a saída do Maxime Domingues para o Toronto FC está muito próxima de acontecer. O Toronto é uma equipe canadense que disputa a Major League Soccer, MLS, o campeonato norte-americano de futebol profissional. O Maxime, que está aqui no Vasco há pouco mais de 7 meses, né? Chegou lá do clube de Portugal, teve pouca minutagem, teve pouco espaço e está agora se juntando ao futebol norte-americano, notícia que já havia sido dada anteriormente por outros jornalistas e que vai sendo confirmada então pelos companheiros. É triste notícia, né? O Maxime é um dos poucos jogadores lúcidos que a gente tem nesse elenco,
jogadores ali que conseguem tomar boas decisões em campo, coordenar bem as jogadas. Gostei do que vi dele nesse começo de ano, pude estar em louco em algumas partidas e perceber que ele tem sim muita qualidade, apesar de fisicamente então, ter ficado um pouco abaixo, né? Mas aí não tem como falar como ele está agora, afinal, não ter feito nem parte dos treinos, né? Nessa última atividade de treinos que os jornalistas tiveram acesso, né? Que foi a coletiva lá do Lloyd Augusto, também do Hugo Moura e do João Vitor, teve-se então a informação de que ele vinha fazendo atividades indoor, né? No caso, as atividades internas, não vinha participando das atividades em grupo no gramado. Então não dá para saber como é que ele está fisicamente. Mas assim, eu acredito que é uma decisão que a maioria vai concordar que não faz muito sentido, né? Torcer que o Maxime vá bem lá no Toronto, que a carreira dele dê certo, é um cara muito profissional e que nunca desrespeitou o clube, não tem por que torcer contra ele, mas fica então o lamento por mais um bom jogador indo embora. Teria espaço esse ano, na minha opinião. Outra notícia importante, essa não chega a ser uma notícia bombástica, sim, só a confirmação daquilo que a gente já tinha expectativa, né? O Vasco divulgou lá no seu site a rotina semanal, né? E aí a gente vai então destrinchar essa rotina semanal, né? O Vasco treinou durante a manhã dessa última segunda-feira, né? E continuou se preparando então para o confronto contra o Melgar do Peru pela estreia na Copa Sul-Americana. Durante a tarde viajou para Arequipa, no Peru, aonde vai estar hospedado até a próxima quarta-feira. Vai fazer um treino nessa próxima terça-feira, durante a manhã, no momento que está saindo esse vídeo aqui, deve estar acontecendo esse treino no estádio municipal de Sachaca. É uma região próxima ali do estádio do Melgar, mais ou menos ali um intermédio ali, vai ser feita então uma atividade de treino durante a manhã. Aí o jogo do Melgar na quarta-feira, né? Na quarta-feira não haverá nenhuma atividade, o dia inteiro se concentrando somente para o jogo. Após o jogo, a equipe viaja para São Paulo. Na quinta-feira faz um treino no Hotel Hampton, em Guarulhos, que é uma cidade próxima de São Paulo. Na sexta-feira, já na capital, faz um treino no CT do Palmeiras. E no sábado enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, 7 da noite. Após o jogo, viaja para o Rio de Janeiro. E aí no domingo de manhã faz um treino no CT Moacir Barbosa, né? Dá para perceber então aí, cara, uma rotina extremamente pesada para os jogadores, reflexo desse calendário que ele é apertadíssimo. A gente, durante a manhã então dessa terça-feira, até soltou uma arte lá na nossa rede social, que deve estar aí na tela, ilustrando, né, a proximidade dos jogos e as viagens, né, jogos fora, jogos em casa, enfim. É realmente muito louco esse calendário, né, cara? E aí não dá nem para colocar a culpa só na CBF, né? Porque também envolve Conmebol, né? Tem a ver com a Sul-Americana também. Vai ser um mês muito complicado, são 8 jogos no mês de abril. Então, assim, torcer que o preparo físico esteja em dia, preparo mental também. Afinal, esse jogo em Arequipa, inclusive, conta com a altitude, são 2.400 metros de altitude, faz a diferença. Faz muito tempo que o Vasco não atua em altitude, até depois podemos buscar essa informação de quando foi a última vez, né? Mas fato é que é uma rotina pesada, torcer então que tudo dê certo e que o Vasco saia-se bem nesses que serão então seus objetivos nesse mês de abril. E aí, falando então sobre a Sul-Americana, né, cara, o Vasco continua se preparando, né, para a disputa dela, e a gente teve a informação do Mídia Vascaína, inclusive, o Caio estava aqui com a gente há pouco, né, lá do perfil Mídia Vascaína, que o Vasco inscreveu 20 moleques da base para essa competição sul-americana. O porquê disso? O Vasco, assim como qualquer equipe que vai disputar a competição, tem direito a inscrever 50 atletas no total, né? E tem uma coisa importante, para o Vasco poder inscrever novos atletas, vamos supor que no meio do ano contrate atletas, reforços e tal, precisaria substituir por atletas anteriormente registrados. Então esse é o intuito em registrar os 20 moleques da base. Dentre esses moleques da base, tem lá então o Lucas Zucarello, tem o zagueiro Wallace, que marcou gol contra o Boa Vista no Carioca, tem Luiz Gustavo, tem Lincoln, enfim, aqueles velhos conhecidos ali da nossa categoria de base e que estarão então registrados para a competição e podem até, de repente, por que não, né, aparecer em algum jogo ou outro aí para poder ajudar o Vascão nesse sonho pela conquista inédita da Sul-Americana e que seria então um bicampeonato, se somar então o Mercosul com o Sul-Americano, né? E aí, mais notícias, né, essa já em relação aqui o último jogo do mês, né, cara, dia 27 de abril, jogo fora de casa, lá em Belo Horizonte, até então, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo seria no Mineirão, que é o mando de campo aí do Cruzeiro, porém vai ser em Uberlândia, uma cidade do interior mineiro, por conta de um show do Gustavo Lima no Mineirão. Acredite se quiser, um show do Gustavo Lima tá mudando então o itinerário do Vasco, né, nesse Campeonato Brasileiro aí. E até na rede social vi a galera comentando, e é verdade, cara, tecnicamente, tá? É uma inversão de mando, porque Uberlândia é muito Vasco mesmo.
Teve uma partida recentemente contra o Nova Iguaçu lá, no Campeonato Carioca do último ano. Cara, muito Vasco, tá? Então vamos ver como é que vai ser, porque, assim, óbvio, o mandante é o Cruzeiro, a carga maior de ingressos deve ser da torcida cruzeirense, que deve inclusive ser a maioria no estádio, mas no entorno ali, eu não duvido ter, assim, muito vascaíno. O Uberlândia é muito Vasco, cara, muito Vasco. Então, bacana pro Vasco, né? Positivo isso pro Vasco. E vamos então torcer que dê tudo certo nesse jogo do dia 27. Tá muito longe ainda, a gente tá longe desse jogo. Até lá a gente vai debater muito ainda, mas torcer que até lá tudo dê certo e o Vasco consiga se sair bem. E aí, as notícias aqui para fechar, o Vasco embarcou então para Arequipa, como a gente falou agora há pouco, e daqui a pouco eu trago os relacionados, né? Mas nesse embarque, alguns jornalistas foram lá acompanhar, né? Tiveram lá prestigiando esse embarque, reportando e tal. E aí o Pedrinho, o presidente, falou com alguns deles, e para o podcast Cruz Maltino, ele revelou então os esforços que vão sendo feitos para que o clássico com o Flamengo, pela 4ª rodada do Brasileiro, se eu não me engano, seja em São Januário. Eu acho que é mandante desse confronto, logicamente, né? E o Pedrinho ainda diz que se tiver que ser com torcida única, assim será. E eu vou te falar, eu gosto dessa postura. O Vasco tem que fazer valer a sua palavra. Tem que jogar em casa. É porque certas incoerências do Pedrinho mesmo descredibilizam essa narrativa. Por exemplo, ele ter vendido esse mando do clássico com o Botafogo, que já havia a permissão prévia do BEP para acontecer em São Januário, para fora do estado e tal, isso aí descredibiliza um pouco sim. Ou então, assim, querendo ou não, e aí não é culpa do Pedrinho, já vem das gestões anteriores, essa coisa de querer jogar no Maracanã, que é correto. O Maracanã também é do Vasco, tá? O Flamengo e o Fluminense são lá, assim, os mandatários temporários, assim, né? Mas não é deles o estádio. O Vasco tem direito de usufruir, claro, mediante um aluguel, mediante ali uma condição que seja imposta e tal, e cabe ao Vasco avaliar se vale a pena ou não. Na semifinal do Carioca, por exemplo, avaliou que não valia a pena, né? Pela questão da renda e tal. Mas assim, beleza, pode haver então essa acusação de incoerência. Mas o Vasco tem direito de jogar em São Januário. É correto. E se tiver que ser torcida única, então que seja, cara. O Vasco tem que fazer valer seu mando de campo. Há muito tempo, o Vasco entra em inferioridade contra o Flamengo. Isso aí é fato. E são vários os fatores para isso, tá? O investimento deles, os resultados que eles vêm obtendo em campo e tal. A gente entende, a gente compreende. Mas o Vasco não poder jogar em São Januário é um escárnio, é um absurdo. Todas as equipes do Campeonato Brasileiro jogam na sua casa, né? A gente pode falar do próprio Flamengo, até do Fluminense, que estão lá num estádio alugado, não é deles, tá? Mas, ok, mandam jogos lá, então consideram como casa, imagino que sim. E ok, tem esse direito. O Botafogo tem lá o Newton Santos, que também não é deles, é alugado e tal, mas beleza, consideram como casa, e usufruem. E somente o Vasco tem impedido de jogar na própria casa. Então tem que fazer valer esse direito. Eu acho correto, se tiver que ser torcida única, que assim seja, tá? Sou muito a favor dessa decisão. São Januário é a casa do Vasco, e o clássico, na minha opinião, tem que ser lá. Pra mim, todos os clássicos que o Vasco for mandante tinham que ser lá, tá? O Botafogo já foi vendido, o Fluminense também já tem uma pré-venda aí pelo visto, não sei, vamos ver. Mas, podendo ser esse do Flamengo lá, eu acho uma notícia muito positiva. Então, para fechar, né, a gente tem a lista de relacionados do Vasco para esse confronto, e nessa lista cabe então um adendo, tá? Que o Vasco relacionou 27 atletas, não 23, como a gente costuma ver para os jogos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Então, dentre os atletas considerados extras, tá? Fica o destaque aqui então para o Sforza, para o goleiro Pablo também, que não vinha sendo relacionado ultimamente, né? Vinha ficando aí então de fora dessas listas do Fábio Carille. O Daniel Fusato também, que apesar de ter sido relacionado na última partida, né? Dá para dizer que é um extra, vamos dizer assim. E também a novidade do Souza. Souza voltando a ser relacionado aí. Ele vinha ficando de fora das últimas relações aí e volta então a ter a sua oportunidade na lista do Vasco, mas é aquilo, a lista final para o jogo são 23, então teremos aí pelo menos 4 cortados para essa partida contra o Melgar. Essa partida que a gente vai ter um pré-jogo muito especial aqui no canal, no dia do jogo, né? Vocês vão poder acompanhar tudo aqui, nesse mesmo horário mais ou menos, videozinho pela manhã. Então, conto com vocês lá também, beleza, galera? No mais, obrigado pela sua audiência, obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Espero ter trazido todas as informações e te ajudado a ficar por dentro aí de tudo, tá bom? Vou te convidar a se inscrever no canal, é muito importante para mim, mas também para o algoritmo do YouTube, entender que você quer ver vídeos como esse, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais aí que façam um vídeo parecido, não só de Vasco, mas de futebol no geral. Também te convido a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais
todas sob o @AnalisaCRVG. Por lá você consegue aquele conteúdo mais fresco, mais mastigado, talvez, sobre o Vasco da Gama durante todo o dia. Eu também queria fazer 2 convites extras aqui, tá? O primeiro deles é para o nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente resenha bastante, troca aquela ideia de vascaíno para vascaíno, uma comunidadezinha para falar de Vasco, né? Por que não? A gente tem tantos lugares aí para falar de Vasco, agora a gente tem um com a assinatura da Analisa Vasco. O link vai estar aqui na descrição, você pode entrar lá e participar também. E também a gente está com candidatura aberta para você fazer parte da equipe da Analisa Vasco, tá bom? Tanto para rede social, para você participar ali então da confecção dos posts, também, claro, da gravação dos vídeos curtos, dos reels, também, claro, quem sabe, para participar aqui do YouTube. O link vai estar aqui na descrição também. Se você conhecer alguém que possa se interessar, lógico que a gente tem uma preferência por quem está seguindo o caminho do jornalismo, mas claro, cara, se você gosta do Vasco, você é antenado nas notícias, gosta de falar, gosta de escrever, essa porta está aberta para você. Então entra aqui embaixo, faz esse formulário que a gente vai entrar em contato com você e quem sabe você vai estar aqui fazendo parte da equipe daqui a algum tempo, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.